Olá a todos, eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês operações contínuas em mecânica quântica. Na sequência dessa playlist eu vou discutir depois um pouco de operações discretas também. Então, operações contínuas, como o nome diz, são operações que não dão saltos, né? Como evolução temporal, por exemplo, onde a variável que está correndo, que é o tempo, está dentro dos números reais e ela é contínua, né? Pode assumir qualquer valor dentro da reta real. Outro exemplo de operações contínuas é as translações e as rotações, né? As rotações têm uma playlist específica para elas, a sequência que deve ser vista, né? E aqui a gente vai ver um pouquinho de evolução temporal como uma operação contínua. Então, operações contínuas. Exemplos são a evolução temporal, translação, rotação. Translação envolve um deslocamento em posição, né? Rotação envolve um deslocamento em ângulo. E exemplos de operações discretas podem ser reversão temporal, espelhamento espacial, né? Inversão espacial, além de algumas outras aí, algumas rotações discretas, por exemplo, quando você tem, sei lá, um anel benzênico, né? Ele tem uma estrutura hexagonal. Quando você gira esse sistema, né, de uma quantidade θ específica, ele volta a ser o que era, né? Ou seja, ele tem uma simetria em torno de uma rotação discreta, né? Que é diferente do caso de rotação contínua. Então, esses exemplos de operações discretas nós vamos ver posteriormente. Deixa eu travar o meu quadro aqui. Então, para fazer as operações contínuas, a gente busca, tudo em mecânica quântica, qualquer operação que você vai fazer é feita por um operador, né? A estrutura da mecânica quântica exige operações em cima dos vetores de estados ou da função de onda para retirar informações e etc. E a evolução temporal, por exemplo, a translação e a rotação exige a construção de operadores adequados que façam esse tipo de operação, né? É o mesmo espírito que ocorre também em mecânica analítica, quando você vê transformações canônicas infinitesimais, você vê que tem os geradores de cada tipo de operação lá também. Então, eu vou buscar aqui um operador geral para essas operações contínuas. Para construir esse operador, você vai atrás das propriedades que ele deve ter, né? Então, nós vamos fazer algumas exigências aqui que são necessárias para que o operador faça sentido, né? Então, quais são as propriedades que se busca? Eu vou chamar esse operador de um U de epsilon, onde epsilon é o escalar que diz respeito à operação que você está fazendo. Pode ser um dt, um dx, um dθ, dependendo se é uma rotação, translação ou evolução temporal. Tá certo? E esse epsilon, então, aqui nós estamos pensando nele como infinitesimal. Então, a primeira propriedade é que o operador seja unitário. Ou seja, o de epsilon
U dagger de epsilon seja igual a 1. Essa propriedade é importante porque você tem um vetor de estado, você vai aplicar esse operador desse vetor de estado para deslocá-lo, para fazer com que ele evolua no tempo, né? E essa propriedade aqui garante a preservação do fluxo de probabilidade, né? Garante a norma do seu vetor de estado quando você aplicar esse operador. Uma segunda propriedade, vou chamar aqui de que ele seja aditivo, no sentido de que uma sequência de operações é também uma operação, ou seja, uma sequência de deslocamentos de A até B, de B até C, corresponde a um outro deslocamento que vai direto de A até C, tá certo? Então, a sequência gera uma sequência de operações gera também uma operação, uma nova operação. Ou seja, se eu tenho U de um epsilon 1, U de um epsilon 2, isso aqui deve ser correspondente ao U de epsilon 1 mais epsilon 2. Ou seja, ir de A até B e depois de B até C corresponde a ir de A até C. Terceira propriedade é que ele tem uma inversa. Ou tem o operador inverso, né? Que é, pensando tanto em evolução temporal quanto em translação, se você se desloca de A até B e depois se desloca de B até A, isso significa um deslocamento, significa um operador de identidade, ou seja, você voltou ao mesmo tempo e não fez operação alguma. Assim também para evolução temporal, por exemplo, se você vai para o futuro de uma quantidade de t e retorna de uma quantidade menos dt, você voltou ao ponto inicial. Isso significa uma identidade em termos de operador. Ou seja, eu preciso que U de menos epsilon, U de epsilon, e aí voltar, né, seja a identidade também. A forma mais simples de se construir um operador que tenha todas essas propriedades é escrevê-lo na forma U de epsilon igual a 1 menos I G epsilon, onde G é um operador hermitiano que a gente chama de gerador da operação. Então, é fácil provar, né, que as propriedades... E epsilon aqui é sempre o parâmetro escalar infinitesimal, né? Então, provar primeiro que ele é unitário, é fazer... Então, se U de epsilon 1 menos I G epsilon, o dagger de epsilon é igual a 1 mais I G é hermitiano, então permanece epsilon, de modo que o produto U de epsilon, o dagger de epsilon, é 1 menos I G epsilon, 1 mais I G epsilon. Isso aqui vai me dar 1, aqui dá mais menos, né?
no produto, notável, mais um termo quadrático em epsilon, que eu vou chamar de um zero de epsilon ao quadrado, já que epsilon é infinitesimal, então ele é 1, tá certo? Esse aqui é qualquer termo de ordem maior que 1 é nulo. Se é aditivo, também é simples, ou seja, U de epsilon 1 é igual a 1 menos IG epsilon 1, U de epsilon 2, 1 menos IG epsilon 2, então U de epsilon 2 vezes U de epsilon 1, 1 menos IG epsilon 1, 1 menos IG epsilon 2, fazendo esse produto aqui, de uma forma você vai ter 1 menos IG, aí põe em evidência aqui, né? Epsilon 1 mais epsilon 2, mais um zero em epsilon 1 vezes epsilon 2 aqui, que é epsilon quadrado, já que cada um deles também é infinitesimal, né? Tá certo? E esse operador aqui é justamente o termo aditivo dele, que é U de epsilon 2 mais epsilon 1. Bom, o inverso é a unidade, também é simples, porque a unidade, se você olhar para o Dagger desse aqui, né? Fazer epsilon e fazer menos epsilon seria correspondente a isso, né? Então, U de epsilon vezes U de menos epsilon seria ir, voltar, ir no tempo ou na posição. Isso vai ser 1 menos IG epsilon vezes 1 mais IG epsilon, que também dá igual a 1. Então ele tem todas as propriedades que nós buscamos aí para representar uma operação contínua, como por exemplo a evolução temporal. Então, a escolha então do gerador para cada operação que você busca é um postulado dentro da mecânica quântica. Esse postulado ele acaba sendo um postulado que leva, por exemplo, à equação de Schrödinger, né? Então, você fazendo dessa maneira, na verdade, você está colocando o postulado um pouco mais abaixo, mas continua sendo a equação de Schrödinger um postulado dentro da mecânica quântica, porque quando eu defino os geradores aqui, eu não estou postulando, não tem como demonstrar que eles são o que são. Então, no caso do operador de evolução temporal, no operador de evolução temporal, isso decorre na verdade, da mecânica clássica, né, que existe como você associar evolução temporal e hamiltoniana, né? Então, você postula que o gerador é H sobre H cortado, o hamiltoniano sobre H cortado, né? De modo que o epsilon é um dt aqui, ou um delta t, tá certo? Então, o operador de evolução temporal U, vou escrever de delta t aqui, pensando em delta t como infinitesimal mesmo, vai ser 1 menos I H sobre H cortado
ΔT. Então, o que esse operador faz? Ele, dado um catch de estado num determinado instante de tempo, se você atuar esse operador nesse catch de estado, ele vai levar o catch de estado do instante de tempo, daquele instante de tempo até um instante de tempo t mais ΔT, né? Tá certo? Então essa é a função dele, fazer a evolução temporal dado um determinado catch de estado. Então, fazendo essa operação, e vamos supor, um determinado t aí, poderia ser t igual a zero, pode ser um t qualquer, aí de fato, você tem um catch de estado dado por alfa de t. Okay? O catch de estado de alfa de t mais ΔT vai ser justamente gerado, alfa de t mais ΔT vai ser justamente gerado pela operação U de ΔT atuando em alfa de t. Explicitando então o operador aqui, você vai ter U de t mais ΔT, vai ser gerado a partir de 1 menos I H ΔT sobre H cortado, atuando em alfa de t. Parênteses aqui. Então eu posso atuar, aqui ficar 1, né, que eu passo por outro lado, e vou ficar com alfa de t mais ΔT menos alfa de t. Esse ΔT aqui é um escalar, né, eu posso dividir aqui sobre ΔT igual a menos I H sobre H cortado alfa de t. Então, se eu tirar o limite, quando o ΔT vai a zero, né? Fazer isso aí. Isso aqui é uma derivada, né? De alfa em relação ao tempo, então você tem que ter alfa de t dt é igual a menos I sobre H cortado H alfa de t. Ou H alfa de t igual a invertendo aqui, né? I H cortado dt de alfa de t, que é a própria equação de Schrödinger, né? Se você quiser projetar em posição, né, você pode fazer x' h alfa de t igual a menos I h cortado. X' é independente do tempo, né? X' alfa de t, ou seja, isso aqui é h si alfa de x' igual a I h cortado de dt si alfa, aqui de x' e t. É a equação de Schrödinger na representação de posição. Tá certo? Então, postulando que o operador, que o gerador da evolução temporal é hamiltoniana sobre H cortado, você obtém a equação de Schrödinger. Não significa que você demonstrou a equação de Schrödinger, tá certo? Significa que você só reordenou os postulados aqui. Então, esse operador na forma infinitesimal,
ele é válido universalmente, tá? Independentemente do Hamiltoniano que você estiver utilizando. Ou seja, o operador U de t igual a 1 menos I H de t sobre H cortado, ele é sempre válido. O problema é que, como ele é infinitesimal, para você, dependendo do Hamiltoniano, para você enxergar como é que o sistema evolui em termos finitos no tempo, aí você precisa aplicar esse operador infinitas vezes, né? O que não é uma coisa viável, né? Então, em algumas circunstâncias, você pode... Isso aqui é um alfa de dt, né? Em algumas circunstâncias, você pode construir um operador que seja para uma evolução finita, ou seja, ao invés de infinitesimalmente de ponto a ponto no tempo, você faz um salto, você faz uma evolução desde 0, por exemplo, até 10 segundos, tá certo? Isso é possível? Você sabe diretamente qual é a função de onda no instante de 10 segundos. Isso é possível desde que o Hamiltoniano seja independente do tempo, tá? Então, se H é independente do tempo, significa que H comuta com H sempre no tempo, né? Porque ele não depende... Um operador comuta com ele, mas se ele é dependente do tempo, pode ser que ele não comute com ele mesmo conforme o tempo passa, né? Ele vai se modificando e não necessariamente ele vai comutar com ele mesmo, tá certo? Mas no caso, se H é independente do tempo, você pode construí-lo. Pode construir um operador para evolução finita. Então, o operador de evolução finita eu construo usando o seguinte raciocínio, né? Se eu tenho que sair de T1, vou colocar aqui 0, e chegar até T, eu faço isso dividindo, né, esse segmento em infinitos elementos aqui, infinitos elementos n, cada elemento tendo o tamanho de T sobre n. Então, o U de T total seria eu fazer U de T sobre N vezes U de T sobre N, N vezes aqui, né? Ou seja, isso aqui até a enésima vez. Então, eu posso escrever esse operador U de T como sendo o limite, quando n vai ao infinito, desse operador aplicado n vezes no intervalo t sobre n, ou seja, 1 menos i h t sobre n vezes. Isso aqui é o limite conhecido, fundamental, é o limite do cálculo, né? É menos I, H, T sobre H cortado. Eu só posso fazer isso, na verdade, porque o H comuta com ele mesmo, ele funciona aqui dentro como se fosse um escalar, né? Daí eu posso escrever isso dessa forma. Tá certo? Então, para esse caso específico, o teu operador de evolução temporal é dado dessa forma. Então, um cat alfa de t, ele pode ser gerado, então, a partir de e na menos i h t sobre h cortado, atuando num cat alfa de 0, por exemplo. T igual a 0. Tá certo? Se o Hamiltoniano aqui for independente do tempo.
Se esse alfa está representado, por exemplo, numa base do próprio hamiltoniano, então se eu tenho H atuando num N igual a E de N atuando num N, isso aqui, equação de alto valor, esse operador é hermitiano, etc, etc. Então eu posso escrever o alfa de zero, eu vou representar só por alfa, tá certo? Como sendo uma superposição aqui, né? Somatório em N de um C de N, N. Então, nesse caso, o meu ket alfa de T o ket alfa de T vai ser dado somatório em N da operação C de N, N, né? Estou escrevendo alfa conforme esse somatório aqui. Esse C de N é um escalar, né? Passo para cá. E como o N é alto estado do H, eu posso retirar a energia dentro da E de NT sobre H cortado, vezes N. Ou seja, esse ket no tempo ele vai ser uma combinação, então, dos teus elementos da base aqui com fases dependendo de qual que é o espectro desse hamiltoniano ali, certo? Uma maneira mais simples possível de obter evolução temporal quando você tem uma série de circunstâncias favoráveis aqui. O ket pode ser, o ket no tempo pode ser escrito imediatamente dessa forma, tá certo? Por enquanto era isso.